Opa, aqui é o Lira. E agora a gente vai aprender uma outra ferramenta hiper interessante, que é a ferramenta de texto para colunas. Essa é uma ferramenta que nem todo mundo conhece, mas presta atenção, porque ela vai acelerar muito o que você vai precisar fazer. Então vamos lá, vamos ver como é que isso vai funcionar aqui. Para a gente aprender essa ferramenta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui todos esses nossos valores da coluna A, lá no meu cabeçalho de descrição, até lá embaixo. Vou copiar esses caras e vou colar isso na nossa aba, por exemplo, Rio de Janeiro. Colei simplesmente, Ctrl C, Ctrl V e colhei essas informações lá na minha aba do Rio de Janeiro. E a questão é o seguinte, nessa minha coluna eu tenho 3 informações escritas ali ao mesmo tempo. Eu tenho a descrição, eu tenho o código e eu tenho o país. E se você reparar, essas informações estão separadas por pontos. Então se eu olhar lá, eu tenho lá SKU14, ponto, o código dele, que é 5414, ponto, Brasil, que é o país. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, beleza, eu quero essas 3 informações, só que elas dentro da mesma célula é muito mais difícil de eu usar. Eu quero elas separadas em 3 colunas diferentes. Se você fosse fazer isso normalmente, você ia fazer o quê? Você ia chegar aqui do lado e ia escrever ó, SKU14, e aí na coluna do lado você ia escrever lá 5414, e aí na coluna do lado você ia escrever Brasil. E aí você ia ter que fazer isso para todas as linhas que a gente tem aqui dentro. Então repara, a gente tem uma base aqui de 46 linhas, você tem que fazer isso 46 vezes, e se fossem 500, você ia ter que fazer isso 500 vezes, o que é óbvio que não tem sentido. E é justamente para isso que existe a ferramenta de texto para coluna. O que ela vai fazer é exatamente isso, a gente vai dizer para ela, eu quero que você separe esses valores de acordo com esse delimitador aqui, que no nosso caso vai ser o ponto. Então vamos lá, vamos selecionar isso, usar a sua ferramenta para a gente ver como é que vai funcionar. A gente seleciona todo mundo e aí lá na nossa guia dados a gente vai ter a opção de texto para colunas. É só a gente clicar nessa caixa. E aí quando você clica nessa caixa, ele vai abrir 2 opções, a opção de delimitado e a opção de largura fixa. A gente vai olhar os dois separadamente para entender como isso vai funcionar. Vamos primeiro para a opção delimitado. Quando você clicar em avançar, ele vai perguntar o seguinte, quem é o delimitador que vai me fazer separar esses valores? O que é isso? Quem é o caractere, quem é a letra, o ponto, a vírgula ou o espaço que está identificando que eu estou passando de uma informação para outra? No nosso caso daqui, repara, a gente tem lá a tabulação, ponto e vírgula, vírgula, mas no nosso caso é o ponto que separa as informações. Eu tenho SKU, ponto, o código, ponto, o país. Então é o ponto o nosso delimitador. Então a gente coloca aqui, ó, outros, e aí em outros a gente escreve simplesmente um ponto. E aí quando a gente colocar esse ponto, você pode reparar que se você fez aí também no seu computador, ele já coloca aqui, nessa visualização aqui de baixo, uma barra separando. Então repara, a nossa primeira coluna vai ficar ó, SKU14. Na segunda ele vai ficar 5414. Na terceira vai ficar Brasil. E assim para todo mundo. Então agora é fácil, é só apertar em avançar e apertar em concluir. E aí quando você apertar em concluir agora, repara o seguinte, olha o que aconteceu, ele separou todas essas minhas informações. E como a gente copiou e colou a informação lá de trás, ele veio com aquela formatação condicional também. O que pra gente, por enquanto, a gente não vai se preocupar. Beleza. Vamos dar agora Ctrl Z aqui uma vez, para a gente ver como que funciona a outra parte desse texto para colunas. Então vou clicar aqui em texto para colunas, e a gente tem uma outra parte aqui, ó, que é essa, largura fixa. O que significa isso? Significa o seguinte, quando você clicar em avançar, ele vai abrir para você um diagrama, e nesse diagrama você vai clicar onde você vai querer separar. Então o que é esse largura fixa? Você vai definir quantos caracteres em quantos caracteres você vai querer separar. Então repara, eu tenho lá SKU espaço 14. Então eu tenho 3 letras, 1 espaço e 2 números. Então na 6ª posição eu vou querer separar uma informação. Então é bem simples, você não precisa nem decorar e nem fazer essa conta de cabeça. Só você olhar nesse diagrama aqui, repara, eu tenho uma setinha, eu vou clicar nessa setinha e vou arrastar ela para o lado. Ó. Pronto. Depois do número do SKU, eu vou querer fazer uma separação. Ah, depois do número do código, eu vou querer fazer outra separação. Só que clicar no diagrama que ele cria uma outra barrinha dessa. E sempre que você quiser mudar uma barrinha, é só clicar na barrinha e arrastar ela para o lado. E aqui em cima ele já diz, se você quiser excluir alguma em algum momento, é só você clicar 2 vezes nela, que ele exclui aquela divisão. Então vamos colocar aqui uma divisão aqui antes do código também. Vou clicar em avançar e vou clicar em concluir. E aí, repara o que ele fez, novamente, ele separou as minhas 3 informações. Eu tenho o SKU na primeira coluna, o meu código na segunda coluna e o país na terceira coluna. Só repara agora o seguinte, como você não disse que tinha um delimitador, aquele pontinho que era efetivamente o nosso delimitador, ele não deleta, porque ele não sabe que aquilo é um delimitador. Para ele, aquilo dali faz parte do texto que estava ali dentro. Então, às vezes, vai ser mais interessante você usar uma largura fixa, como a gente fez aqui agora, e às vezes vai ser mais interessante você usar um delimitador, quando você tiver exatamente uma vírgula que separa as informações, ou um espaço, ou um ponto. Beleza? Então um abraço!